Então, a sua concorrência, ela não tá no nível tão alto assim. Olá, eu me chamo Juliana Pereira, sou perita grafotécnica e tô aqui para te guiar pelo mundo da perícia. Seja muito bem-vindo ao time. No vídeo de hoje temos mais um da série respondendo perguntas sobre perícia grafotécnica. Eu peguei algumas dúvidas de vocês, de comentários aqui no canal, e também dúvidas aleatórias que geralmente me mandam, e eu vou responder aqui algumas selecionadas para vocês. Essa primeira dúvida foi a que me motivou a fazer mais esse vídeo respondendo perguntas sobre perícia grafotécnica, porque eu achei uma dúvida bem interessante e que muita gente pode ter. Então eu vou ler aqui para vocês. Tem uma dúvida. Depois de formado, o que levaria um juiz a me nomear para uma perícia? Eu, sem experiência anterior, sem uma faculdade coerente com a função, e como vou conseguir nomeações competindo com pessoas já muito mais qualificadas? Primeira coisa de todas, falando em grafotécnica, Será que tem tanta gente assim mais qualificada? Eu vou falar pra vocês que minha percepção pessoal, porque não temos nenhuma estatística, não sabemos o número de peritos e quais suas respectivas formações que estão cadastrados hoje, mas minha perspectiva como pessoa que está no meio, como perita e também como criador de conteúdo digital sobre perícia na grafotécnica, talvez você não esteja competindo com tantas pessoas mais qualificadas assim. Tem pessoas boas no meio? Tem. Tem bastante pessoas boas que sabem muito, até mais experientes, que têm faculdade, tem pós-graduações, tem vários cursos, congressos, etc. Mas das pessoas que estão entrando, eu não posso dizer assim, maioria, 90%, eu não sei, porque é a minha percepção, não é uma estatística, eu não fiz uma pesquisa. Mas muitas pessoas que estão entrando fazem um único curso básico e já saem fazendo perícia. Se cadastram no tribunal, estão ali atuando como peritos judiciais, estão fazendo perícia com tabela, sem ter a menor noção de como realmente se faz uma análise grafotécnica, como realmente é a metodologia correta para fazer uma análise grafotécnica, sem qualquer raciocínio pericial, sem qualquer noção de trâmites jurídicos, nem petições, às vezes o despreparo é em tudo, em português, em trâmites, a pessoa não sabe fazer laudo, a pessoa não sabe... Eu já falei disso aqui em outros vídeos, tem muitas pessoas despreparadas. Então, a sua concorrência, ela não tá no nível tão alto assim. Essa é a minha percepção, pelo menos. Eu não vejo hoje que a régua técnica da perícia das pessoas que estão entrando, ela é alta. Não é, pelo menos essa é a minha visão. Segundo ponto, não ter experiências anteriores. Meu querido, adquira experiência. Sem nenhuma experiência fica complicado realmente. E não só para você se apresentar pro teu currículo, mas para você fazer as perícias em si. Você só com a teoria é muito mais difícil e você provavelmente vai estar faltando uma parte muito importante que justamente é a prática. Tem uma diferença muito grande de você saber os passos para fazer uma perícia e de você realmente botar sua cabeça para trabalhar na análise de uma assinatura. Tem uma diferença muito grande. E é possível você adquirir experiência anterior. Eu sempre falo aqui de curso prático. Até fiz um vídeo anterior a esse, justamente indicando para vocês o curso prático que eu fiz e que é a minha recomendação e que faz total diferença e inclusive vai te ajudar nessa parte, não só para você ter a experiência, como para você também poder colocar isso como diferencial no seu currículo. Quando eu fui me apresentar nos tribunais, tanto no meu currículo constava curso de prática, quanto na minha carta de apresentação eu pude escrever a minha experiência com vários casos práticos, que eu já tinha feito vários laudos. E se eu precisasse apresentar um laudo feito por mim, eu tinha, porque eu tinha vários laudos feitos, justamente do curso prático. Mas o grande diferencial não vai ser só isso, vai ser justamente no momento em que você for lá se apresentar na frente do juiz, na frente do assessor. A diferença de uma pessoa que já fez perícia, já fez laudo, e já tem essa experiência é gritante perto de uma pessoa que só tem um curso teórico, principalmente se for só um curso básico e mais nada. A pessoa que já tem a parte prática aliada à teoria e ter aprofundado conhecimento, ela vai ter muito mais desenvoltura e ela vai demonstrar ter muito mais conhecimento, o que efetivamente ela tem, do que uma pessoa que só tem um curso básico ali, tá meio seguro, não sabe muito bem como explicar o trabalho que ela vai fazer, porque na verdade ela nunca fez. Então, essa parte de você não ter experiência, eu sugiro muito que você vá atrás de adquirir essa experiência, porque é possível. Vai no vídeo do curso prático, que eu vou deixar aqui nos cards pra você, se você não viu ainda. Realmente é um ponto que pode te prejudicar, não só se o juiz vai te nomear, vai te dar prioridade ou não, mas no teu trabalho em si, você vai ter mais segurança, você realmente vai entregar um trabalho com muito mais qualidade. E o último ponto, porque um juiz nomearia alguém que não tem uma formação em curso superior, em detrimento de alguém que não tem. A gente não sabe exatamente quais critérios cada juiz vai usar para nomear um perito. Tem juízes que vão olhar o currículo de vários peritos e vão escolher o que ele acha melhor? Sim. Tem juízes que fazem nomeação por sorteio? Sim. Tem juízes que escolhem aleatoriamente numa lista? Sim. Tem juiz que vai dar prioridade para aquele perito que foi lá, se apresentou, ele viu que tem conhecimento, ele viu que é um bom profissional e vai nomear? Sim. Tem juiz que já tem os peritos que ele conhece e ele não nomeia nenhum outro mais? Pode ter também. Pode
ser que um juiz olhe para 2 peritos e resolva priorizar o que tem faculdade de direito? Sim, isso pode acontecer. Mas eu não diria que isso é um fator determinante que vai te impedir de conseguir nomeações. Nossa, a grafotécnica é quase impossível, é muito difícil conseguir nomeação, porque os peritos que têm graduação, eles levam muita vantagem. Eu não acho que isso aconteça tanto assim, para realmente ser um fator para você considerar. Porque o mais importante é a tua expertise, não é a tua faculdade de Direito. Claro, a faculdade de Direito é importante, porque, obviamente, quem tem faculdade de Direito tem mais conhecimento dos trâmites jurídicos e, portanto, tem bem menos chance de fazer algo errado, que vai atrapalhar o processo, que vai atrapalhar o juiz, enfim. Mas o conhecimento técnico, o profissionalismo vão contar muito mais. Então, pense que você pode ser nomeado por sorteio? Pode. E a faculdade não vai fazer a menor diferença. Ou você também pode ser nomeado pelo simples fato de que você foi lá na vara, você conversou com o juiz, ele gostou de você, ele viu que você tem conhecimento, ele viu que você tá preocupado em trabalhar, que você quer fazer o melhor trabalho possível, e ele pode te nomear, porque você foi lá e se vendeu como profissional. E ele pensou, poxa, esse perito aqui tá com um cara que é bom, eu vou dar uma chance pra ele. Então, pra gente resumir aqui essa resposta, pode ser que você tenha uma desvantagem em relação a uma pessoa que tem a faculdade? Pode, porque eu falei, o juiz pode querer priorizar quem tem, mas eu não acho que é um fator determinante a ponto de você achar que não vai conseguir nomeações. A questão da experiência, eu acho que você devia correr atrás, vai fazer muita diferença mesmo, não só no seu currículo, mas no trabalho que você vai entregar. E isso é que vai fazer diferença na tua carreira a longo prazo. Não vamos esquecer que a perícia é uma construção de carreira. Então nós estamos falando de médio a longo prazo. Não necessariamente quem foi nomeado, quem recebeu a primeira nomeação primeiro, vai se dar melhor na carreira no futuro, ou vice-versa. A primeira nomeação é a primeira nomeação. Comemora ela, faz com tudo que você pode, faz da melhor maneira possível, mas ela é só o ponto de partida. A construção da sua carreira vem depois, ao longo de tudo que você for fazendo, como profissional, como perito, atuação em outras varas, mais trabalhos que você for conseguindo, a tua especialização contínua. E se você for bom, você vai conseguir trabalho, seja um juiz ou outro, seja num tribunal ou outro, seja particular. Se você é um bom profissional, você tá levando a tua carreira a sério, pode ser que demore, mas eu não vejo por que você não iria conseguir espaço dentro de uma profissão que está precisando de profissionais bons. Como eu falei lá no começo, a nossa régua não tá tão alta assim. Enfim, já falei demais nessa dúvida, vamos pra próxima. Esse aqui foi um vídeo de diligência. Qual documento pode ficar contigo, que o periciano te entrega no dia da coleta? Eu só não fico com documentos pessoais atuais que a pessoa esteja usando. Por exemplo, o RG dela, a CNH, a carteira de trabalho, as atuais que ela está usando, eu não fico com esses documentos, justamente porque são os documentos pessoais da pessoa, então ela pode precisar, e não é tão legal, né, você ficar com os documentos pessoais dos outros. Então, RG, eu analiso na hora, dou uma analisada, faço todas as imagens possíveis, olho na lupa, tiro foto com a lupa, tiro foto do documento todo, tiro as assinaturas em partes, para eu ter todas as imagens possíveis, na melhor qualidade possível, para eu analisar depois se eu precisar. Agora, outros documentos, um RG antigo, uma CNH antiga, carteira de trabalho antiga, tudo isso aí eu fico para analisar no original. Outros documentos que a pessoa tenha, eu tenho uma declaração aqui, eu tenho uma procuração, eu tenho um contrato. Isso aí também eu pego tudo na via original e só devolvo depois que eu termino as análises. Então, o que eu não fico mesmo são esses documentos pessoais da pessoa ou algum documento que ela diga, olha, esse aqui eu não posso deixar contigo, eu trouxe aqui, mas eu preciso levar de volta. Aí tudo bem. Eu faço as digitalizações, faço as imagens e devolvo para a pessoa. Próxima pergunta. Boa noite. Quais os requisitos para ser um bom perito reconhecido no meio jurídico? Os requisitos que eu considero importantes para você ser um perito reconhecido no meio são a tua expertise. Você tem que ser bom em grafotécnica se você for ser perito em grafotécnica. Você tem que ser bom em documentoscopia se você for ser um perito em documentoscopia. A tua expertise é o teu trabalho. Então, a primeira coisa para você ser reconhecido é você ser bom no que você faz. E para mim isso também está atrelado, e aí sim o segundo requisito, a qualidade de trabalho que você entrega. Então, não só você ter o conhecimento, mas como você vai fazer essa entrega. Como tá o seu laudo hoje? Será que ele tá bem apresentável? Será que ele tá transmitindo o profissionalismo que você tem, o que você gostaria de transmitir? Esse tipo de coisa é importante. Quando você vai fazer uma diligência, uma coleta, como você se relaciona com as pessoas que estão lá? Com os servidores, com o periciando? Quando você precisa ligar em uma vara, ligar em um cartório, como você trata também as pessoas com quem você tá falando? Como você se porta como profissional, como perito. Podem parecer detalhes óbvios, talvez alguém esteja falando, nossa, mas é óbvio que tem que tratar as pessoas bem, né? Mas, às vezes, o óbvio precisa ser dito. Então, para você ser reconhecido como bom profissional, você não só precisa ter o conhecimento, mas você precisa ter uma imagem profissional, uma imagem que passe seriedade, uma imagem que transmita o profissional que você é. E isso engloba tanto a nossa aparência, que sim é importante, como a forma que a gente se porta, a forma que a gente fala, como a gente apresenta as nossas conclusões, o nosso laudo, as nossas petições. Então, para mim, um requisito muito importante é a qualidade do trabalho. Você tá
refinando a forma que você entrega os seus trabalhos, isso é muito importante. É um requisito pra mim essencial. Eu, pelo menos, e espero que as pessoas que me acompanhem também, sempre busco a excelência, a alta qualidade. Tem alguma coisa que dá pra melhorar, eu vou melhorar. Tive que sair no meio da gravação, mas vamos retornar agora. Próxima pergunta. Essa pergunta aqui já faz um tempo que eu tinha visto ali nos comentários, mas não tinha dado tempo de responder. E aí eu resolvi trazer aqui nesse vídeo, que eu achei uma pergunta bem diferente. Tenho uma dúvida sobre aparência. Como você tem contato constante com outros peritos, poderia me dizer se no caso do homem tem algum problema em comparecer nas apresentações, em coleta, né, com barba? Pois tenho barba em todo o rosto, que não é grande, porém gostaria mesmo de saber se é mais aceitável sem barba ou se ela bem feita não tem problema. Os peritos que eu conheço têm barba sem problema nenhum e eu pessoalmente não vejo qualquer problema você ter barba. Não vai afetar em absolutamente nada as suas apresentações ou você como perito. Claro, desde que ela esteja bem feita, mas aí entra não só pra barba, como pra todo o resto, não só pra homens, mas pra mulheres também, que é a questão que eu falei antes da nossa aparência. Então, a nossa imagem não falada. O que a gente transmite logo que alguém olha pra você. Então, você pode estar transmitindo, por exemplo, uma imagem mais infantil, você pode estar transmitindo uma imagem mais séria, a depender da roupa que você tá, os acessórios que você está usando. E no caso dos homens, a barba. Então, por exemplo, se você tiver com a barba, nossa, muito grande, assim, sem cuidar, sabe? Não tá alinhada, não tá penteada, pode passar uma impressão de desleixo, por exemplo. E se você tiver com a barba alinhada, que você vê que tá sendo cuidada e tudo mais, já vai passar uma imagem justamente de cuidado, de prestar atenção, de ter um zelo. Então, eu não vejo problema nenhum você ter barba. Eu vejo outros peritos que têm barba, sim. Então, não acho que é uma coisa que você precisa se preocupar. Só o único ponto é você se preocupar em realmente manter ela bem cuidada, conforme a imagem que você quer passar. Se pra você também você acha que não tem importância, você pode deixar ela mais solta, vamos dizer assim. Próxima pergunta. Essa daqui é a dúvida de muita gente. Como seria se eu fosse nomeada em outro estado? Iria receber documentos apenas digitais? Tem como trabalhar assim para outros estados? E aqui a gente entra num ponto que pode ser polêmico, a depender de como você resolve levar o seu trabalho na perícia. Como assim? Primeiro ponto, se eu fosse nomeada em outro estado, eu iria receber somente documentos digitais? Você pode receber só as digitalizações, mas sempre, em termos técnicos, você trabalhando com originais faz diferença. Você estar analisando originais, ter os originais em mãos, faz muita diferença nas análises técnicas. Você tem uma riqueza de detalhes muito maior do que simplesmente uma digitalização. Mesmo que a digitalização seja de boa qualidade, que você vai conseguir trabalhar muito mais coisas do que uma digitalização ruim, o original sempre ganha. Sempre. E o ideal é que o perito sempre trabalhe com os originais, a não ser que realmente não seja possível. Então, se você fosse trabalhar em outro estado, você fosse nomeado em outro estado, o ideal seria que você recebesse esses documentos originais. Então, por exemplo, o contrato questionado, você poderia pedir para mandarem pelo correio, por exemplo. Você poderia contratar um colega para ir lá fazer a retirada para você e te mandar pelo correio, ou você pode ir lá buscar nesse outro estado também. Mas eu já vi gente que simplesmente trabalha só com as digitalizações. Tudo é digitalizado, mesmo que o documento original esteja disponível, o documento questionado, por exemplo, eles usam a digitalização que está no processo, coleta tudo digitalizado, documentos padrões RG, outros documentos que a pessoa trouxe, tudo digitalizado também, e só fazem as análises digitalizadas. Aí, gente, é uma escolha desse perito. É o mais ideal? Não. Pode ter coisas prejudicadas na análise técnica? Sim. Como eu falei, um original e uma digitalização tem diferença na análise técnica, principalmente se não for uma digitalização tão boa, vai ter elementos que vão estar prejudicados. É uma escolha desse perito. Então, tem como trabalhar assim? Tem, mas saiba que você vai estar perdendo qualidade no seu trabalho. Você vai estar perdendo qualidade no trabalho que você está entregando. Não adianta espernear, porque trabalhar com originais e digitalizações é diferente. As digitalizações não são a mesma coisa. Então, o ideal é que você só trabalhe aonde você consegue atender. Ah, Ju, mas eu vou pedir para me mandarem tudo pelo correio. Tudo bem, você vai decidir trabalhar dessa forma. Como eu falei, é uma decisão do perito, como ele vai decidir trabalhar, como é a forma que ele vai fazer o trabalho dele. Eu, particularmente, acho muito mais complicado você ficar trabalhando remoto dessa forma, tendo que depender de outros colegas, tendo que depender de correio e esse tipo de coisa. Dá muito mais trabalho do que você atender um lugar que você consegue ir presencialmente. Mas eu entendo que, às vezes, a pessoa mora num lugar que não tem tanta demanda, então ela precisa atender outras cidades, outras comarcas mais distantes. E talvez ela não tenha condições de, por exemplo, se deslocar até lá, porque é uma perícia JG que não cobre nem o
o trabalho que ela vai fazer em casa, imagina ela ter que se deslocar, né? Então eu entendo que pode ter situações assim, que a pessoa não tem muita escolha, mas se você se cadastrar em outros lugares, em outras cidades, outros estados, você tem que saber que você vai precisar ter uma logística ali pra você fazer esse atendimento. Então, dá pra fazer tudo apenas digital? Se você quiser, você pode tentar fazer, mas você corre o risco de um assistente técnico impugnar, você perder aquela nomeação. Então, por exemplo, já tem um assistente técnico que está acompanhando aquele trabalho. Você informa que vai fazer só com os documentos que estão no processo, que vai pegar a coleta só digitalizada, que vai pegar o original da peça questionada só a digitalização. Esse assistente técnico pode elaborar uma impugnação junto com o advogado, solicitando um perito que seja dali e que ele faça as coisas presenciais, porque tem diferença de fazer no original ou não. E aí pode ser que o juiz, com base nesse argumento, te substitua por um perito que seja daquela região. Isso pode acontecer. Então, assim, dá pra fazer apenas com documentos digitais? Você pode fazer se ninguém te impugnar e se for a tua escolha. Mas você vai ter que saber que não vai ser a mesma coisa, a qualidade de trabalho não vai ser a mesma e que você vai estar correndo esse risco de ter o seu lado impugnado. E que o ideal de você atender outros estados é que você possa ir até os locais, tanto para fazer coleta quanto para fazer diligências, ou que você então contrate um colega que consiga te auxiliar nessas situações, encaminhar esses documentos pelo correio. Todas essas opções anteriores são melhores do que você fazer só com a digitalização. Próxima pergunta. Estou fazendo curso de perícia grafotécnica. Algum grupo de peritos que você participa? Vamos lá. Eu participo, os 3 grupos que eu participo que mais me auxiliam e tanto para tirar alguma dúvida que eu precise, quanto tem muitos peritos trocando experiência toda hora, fazendo discussões e tudo mais. Então só de você acompanhar o grupo você já tá tendo um enriquecimento ali. É o grupo do Grafodoc, do curso Grafodoc. O grupo do Loucos por Perícia. Então quem é aluno, o grupo é aberto para todo mundo. Então se vocês entrarem lá no Instagram do Loucos por Perícia, vai ter os destaques lá com o link do grupo, mas quem costuma participar lá são alunos do Loucos por Perícia, mas ele é aberto e gratuito, então se você quiser entrar lá, é um grupo muito bom, tem materiais excelentes lá, muitas discussões boas, acho que é o grupo que tem discussões mais aprofundadas na grafo, que eu vejo é no Loucos por Perícia. E tem um grupo no Telegram também, que é um grupo aberto que se chama Perícia Grafotécnica e Documentoscopia. Esse último do Telegram, eu vou deixar o link aqui na descrição para quem quiser entrar, um grupo aberto também. Os outros dois, Loucos por Perícia, vocês podem ir no Instagram do Loucos por Perícia e lá nos destaques tem o link. Quem participa são alunos, mas é aberto, então enquanto você ainda não comprou seu curso lá, que eu recomendo que você compre, e use o meu cupom Juliana Pereira 15 para ganhar 15% de desconto, você ainda assim pode participar do grupo e vai te ajudar bastante a aprofundar e ter várias discussões e trocar experiências com outros peritos. E o grupo do Grafodoc, aí sim você precisa ter se matriculado no curso e já ter concluído o curso para aí sim você participar do grupo de todos os alunos do Grafodoc. Mas quem tá lá sabe que é muito bom, então eu recomendo também. Próxima pergunta. Quem pode fazer curso de perito grafotécnico? Qualquer pessoa pode fazer curso de perito grafotécnico. É só você escolher o curso, comprar e fazer. Não tem absolutamente nenhum requisito para você entrar no curso de perícia grafotécnica, para você estudar perícia grafotécnica. Qualquer pessoa pode fazer curso, qualquer pessoa pode aprender essa profissão. Entretanto, para a atuação na perícia judicial, aí sim a gente pode ter alguns requisitos dos tribunais, como por exemplo o curso superior ou X tempo de experiência, tantas horas de carga horária. Aí cada tribunal pode ter a sua exigência diferente, como essas que eu citei, que são exigências que existe, o TJ do Rio de Janeiro, por exemplo, os 2 anos, e aí sim você vai ter que ter essas exigências para você poder trabalhar naquele tribunal, mas de forma particular, ou só para você fazer o curso e estudar, não tem nenhum requisito. Última pergunta, quando o periciano já é falecido, o que fazer? Aí você vai adotar a famosa perícia investigativa, que muitos peritos falam, que é nada mais do que você ir atrás dos padrões. Então não dá para fazer coleta? Não dá, mas esse não é a única forma de conseguir padrões. Inclusive tem um vídeo aqui só sobre busca de padrões, coleta de padrões, que eu vou deixar aqui nos cards e na descrição para quem não assistiu ainda. E nesse caso, o que você vai fazer? Você precisa buscar padrões, então padrões naturais. Vai ter alguém representando essa pessoa que faleceu. Geralmente uma pessoa da família, então essa pessoa que está representando ali o falecido nos autos. Solicitar documentos que essa pessoa tenha, que a família tenha, que tenham assinaturas dessa pessoa que faleceu, para que eles entreguem esses documentos como padrões para análise. Você pode buscar padrões em locais como o cartório, se ele tiver firma reconhecida. Você pode tentar buscar, por exemplo, no Tribunal Regional Eleitoral. Às vezes ainda tem alguma assinatura de quando a gente assinava para votar. Você pode buscar no Instituto de Identificação. Quando a gente faz o RG, fica as assinaturas lá também. Então pode ter alguma coisa que vai te ajudar. E além desses padrões, só pedir esses padrões, você pode conversar com essa pessoa, com a família, enfim, solicitar ali uma reunião, por exemplo, ou pelos autos mesmo, que eles informem, por exemplo, o que essa pessoa trabalhava, se de repente ela tem
trabalhava em alguma empresa que possa ter assinaturas lá do tempo que ela trabalhou, se ela tinha contas em banco, que possa ter a assinatura dela também quando ela fez essas aberturas. Então, tenta pensar em coisas, tenta extrair informações e pensar em situações ali em que possa ter documentos que você pode usar na sua perícia, como padrões. Não tem uma regra específica de absolutamente tudo que você pode buscar. Pelo CPC, tá? Artigo 473, a gente pode sim, nós temos poderes, nós temos direito, o perito judicial tem essa prerrogativa, vamos dizer assim, de buscar informações, de buscar documentos, tanto com particulares quanto lugares públicos, mas, como sempre, o perito judicial é meio submisso do juiz, então, mesmo estando lá no CPC, você vai ter que solicitar a autorização do juiz para você fazer essas coisas. Já aconteceu comigo numa situação de a pessoa ser falecida também e o juiz não autorizar algumas diligências. Ele só deu autorização, por exemplo, para buscar em cartórios e para buscar no título de identificação. Outras informações, como é que eu sugeri aqui para vocês, contas em banco, locais que a pessoa trabalhava, o juiz não permitiu. Até por um equívoco dele, ele falou que nem tinha previsão legal para aquele pedido, o que na verdade tem, né, como eu falei, artigo 473 lá do CPC, mas infelizmente nós estamos a depender do juiz, então você vai ter que pedir para tentar buscar o máximo de padrões possíveis em o máximo de locais possíveis, mas tudo vai depender do juiz aceitar ou não. E aí no final você vai ter que ver tudo que você conseguiu para ver se dá para trabalhar, se não dá, se der, quais as limitações que você vai ter, porque provavelmente você não vai atingir todos os critérios lá dos padrões, mas ainda assim dá pra gente trabalhar com algumas limitações, muitas vezes não precisa a perícia ficar prejudicada por causa disso. Então você realmente vai ter que ir atrás dos padrões, solicitar várias diligências, tentar buscar mais informações, mais locais em que você possa estar buscando esses padrões, para você tentar ao máximo uma perícia mais completa possível. Mas você vai ficar meio preso aí ao que o juiz decidir. Mas é isso aí, faz parte do trabalho da perícia judicial mesmo, então é isso. Você vai ter que buscar aí, solicitar e trabalhar com o que você conseguir. Bom, eram essas perguntas que eu selecionei hoje. Acredito que algumas delas perguntas que muitas pessoas têm dúvidas. Então eu espero que você tenha aprendido alguma coisa nesse vídeo, que a sua pergunta tenha sido respondida aqui. Deixe seu like se esse for o caso e se você tiver mais dúvidas, comente aqui embaixo, porque a sua dúvida pode ser respondida no próximo vídeo aqui dessa série, respondendo dúvidas sobre perícia grafotécnica. Por hoje era só e eu te vejo no próximo vídeo.